Boa noite, amados. Boa noite. Paz seja convosco. Tem que dar uma boa noite com fé, amado. Sabia que a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras? Um lá entendeu. A Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Mais uns 3 ou 4 entenderam isso. Até a meia-noite nós conseguimos fazer o restante. A Bíblia diz que há poder nas tuas palavras. Vai ser antes da meia-noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos com fé, nós movemos o céu e o milagre acontece. Mas por que às vezes nada acontece? Porque às vezes as nossas palavras saem mortas. Ao invés de sair poder das nossas palavras, não sai nada. E aí Deus fica pensando assim, será que Ele quer realmente ou não quer? Quando nós queremos algo, nós não temos que lutar? É ou não é? Quando nós falamos com vontade, o milagre acontece. Eu quero que você entenda isso. Amém? Mas hoje, amados, nós vamos para a nossa terceira noite sobre falar sobre vencer os seus medos. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Assim nos diz então a palavra de Deus. Preste atenção. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em medo ou em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Eu gosto de fazer sempre algumas perguntas porque eu quero que você pense. Realmente você crê que Jesus Cristo tem poder para te libertar e te dar uma vida nova? Você pode olhar para quem está do teu lado, você pode fazer essa mesma pergunta. Pode olhar. Você crê que realmente Jesus Cristo tem poder para te libertar e te dar uma vida nova? Amém? Porque o que eu quero que você entenda é uma coisa muito simples. A incredulidade e a dureza do nosso coração impede o que Deus quer fazer. A incredulidade, o que é? Eu não crer. Eu não crer em Cristo. Eu não crer no poder de Cristo. A dureza de coração é eu não me render a Cristo. Então, quando há incredulidade no nosso coração, há dúvida. Eu fui na igreja, mas será que vai dar certo? Será que vai adiantar? Será? E o será está agindo o quê? A dúvida. E aonde existe dúvida não existe milagre. Quando a dúvida invade o nosso coração, nós começamos a duvidar, não é de nós, não é da palavra, não é de quem está pregando a palavra, nós estamos duvidando de Deus. É como se nós disséssemos assim, acho que Deus não está com toda essa bola não, acho que Deus não consegue fazer isso. E isso é o que a incredulidade faz em nós. Da mesma maneira, amados, que a dureza no nosso coração, ela nos impede de receber o que Deus quer para a nossa vida.
E a dureza de coração, ela pode acontecer na nossa vida por vários fatores. Às vezes nós fomos ensinados de um jeito, e ali nós nos tornamos religiosos e vivemos uma vida toda naquele ensino, e agora, muitas vezes é um ensino que não é o que a Bíblia ensina, não é o que Deus nos pede, só que o nosso coração se fechou, é aquilo ali, e eu não consigo abrir o meu coração para o que Deus quer para a minha vida. Às vezes, as lutas, os problemas, eles foram nos sovando, e o nosso coração foi endurecendo. Às vezes as tristezas, as decepções que nós vivemos, elas foram nos endurecendo tanto, que não deixamos nem Deus penetrar no nosso coração. Por que essas duas, a incredulidade e a dureza de coração, são tão terríveis na nossa vida? Porque elas nos impedem de estar em Deus, elas nos impedem de viver o que Deus quer, e automaticamente elas trazem para a nossa vida medo, pavor, desespero. Por quê? Quem nós somos sem Deus? Você já parou para pensar quem você é sem Deus? Se a Bíblia diz que Deus nos criou, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, se nós não tivermos Deus, nós não temos nada. O que acontece se eu pegar um peixe e tirar ele da água? E se eu pegar e arrancar uma planta da terra? E se eu tirar o homem se afastar de Deus, o que acontece? E aí não fica difícil uma pessoa então andar com medo? Não fica difícil uma pessoa andar desesperada? Não fica difícil uma pessoa cair na depressão, cair na ansiedade? E cair num monte de problema? Por quê? Porque não tem vida. O Senhor é a nossa vida. O que eu quero que você entenda é isso. Essas situações, elas vão acontecendo na nossa vida, e elas vão nos tirando a perspectiva de futuro. Elas vão nos tirando a vontade de andar, de progredir, de crescer. O medo, ele nos para, ele nos trava, e nós nos encolhemos, nós nos amedrontamos. Se tiver um buraco, nós nos enfiamos para dentro. Por quê? Porque estamos com medo, não é assim? O medo causa isso. Só que o Salmo 121, o que ele nos diz? Quem é que lembra? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga você, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e que me fez também. O que eu quero que você entenda é que quando o salmista está dizendo, eu levo os meus olhos para um monte, ele toma uma atitude de olhar. O medo, o pavor, não foi o suficiente para parar, para barrar, para fazer com que ele ficasse acovardado, amedrontado. Mas ele eleva os olhos e ele vê, há uma esperança. Há uma esperança de dias melhores, há uma esperança de um socorro. Então, quando o salmista ele está nos dizendo isso, ele está nos dizendo, o Senhor é o teu socorro. Só que aí tem o outro lado da história. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos impedir de crermos em Deus. Ele vai fazer de tudo para que não cremos na palavra, não cremos nas promessas, não cremos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero que você entenda uma coisa, se ele conseguir fazer isso em nós seremos derrotados facilmente. Se ele conseguir tirar a fé, a esperança, o crer, é como se tirasse o fôlego de vida. Amém? Só que aí tem o outro lado. Ele pode tentar, mas se ele não conseguir, se nós resistirmos, se nós buscarmos em Deus, se nós nos refugiarmos no Senhor, e resistirmos toda a tentativa que o inimigo tenta de nos afastar do Senhor, a Bíblia nos ensina que nós vamos derrotar ele. E quando nós derrotarmos ele, a Bíblia diz que ele vai fugir de nós. E você vai ser um vencedor. Amém? Aí a pergunta que fica muito simples é, você quer ser um vencedor ou um derrotado? Você tem que dizer ou uma coisa ou outra. Não adianta dizer amém. Amém para quê? Amém para ser derrotada?
Quem é que dá amém para ser derrotado? Você quer ser vencedor ou um derrotado? Mas você viu alguém vencer sem lutar? Sabe qual é muitas vezes o nosso maior obstáculo? É que nós não queremos lutar. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, quem é que passa por problema? Até o Isaac teve problema hoje por causa de uma prova. É criança. Todos nós temos na nossa vida pessoal, todos nós temos na nossa vida familiar, no nosso trabalho, na nossa questão financeira, passamos por problemas. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis. Só que se nós ficarmos só olhando para problema, se nós só ficarmos olhando para as dificuldades, e às vezes a gente olha para o problema que é do tamanho de uma formiguinha, a gente transforma num elefante. E aí a gente assim, meu Deus, esse problema é muito grande e eu não vou vencer. E o problema é isso aqui. Sabe o que a gente faz? A gente pega o problema e valoriza demais. E a gente esquece que a gente teria que valorizar é Deus. Por isso que a pergunta que eu fiz para você, você quer ser um vencedor ou quer ser um derrotado? Porque quando você diz que quer ser vencedor, você tem que estar disposto a enfrentar. Você tem que estar disposto a lutar. Aí eu perguntei, você passa por problema? Quem passa? Significa que tem problema sobrando. Quem quer vencer? Então vai ter que lutar. É simples. Você vai ter que olhar para o problema, dar aquela encaradinha para ele e dizer assim, agora é Deus na causa. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós já tentamos derrotar o nosso problema e saímos derrotados. Muitas vezes nós tentamos e achamos que nós tínhamos a condição de resolver tudo na nossa vida sem precisar de Deus. E muitas vezes nós fomos parar no fundo do poço porque achávamos que conseguíamos sem Deus. Só que chega um momento da nossa vida que quando nós já estamos lá no fundo do poço e não tem mais para onde cavar, porque já chegou no fundo, aí a gente se lembra de uma coisa. O que o salmista disse: eu elevo os meus olhos para cima, porque eu sei que lá de cima vem socorro. Talvez a tua atitude nessa noite, talvez a tua atitude nesse momento, talvez a tua atitude diante dos problemas que hoje você está enfrentando, é você buscar refúgio no Senhor. Talvez hoje você está olhando para o teu problema e você não enxerga um futuro amanhã. Não enxerga um futuro porque, mas o problema que eu estou passando é difícil. Como que eu vou sonhar com amanhã se eu não conseguir resolver nenhum hoje? Isso se chama incredulidade. O que você já está dizendo? Eu não vou vencer amanhã porque eu já estou derrotado hoje. Está entendendo? Por que às vezes o nosso futuro não muda? Como assim, pastor? Como é que eu vou mudar meu futuro? Começa a mudar o teu presente. Começa a mudar a tua atitude hoje. Se você quer garantir um futuro de vitória, começa a mudar a tua atitude hoje. Não, pastor, eu vou esperar a pandemia passar. E se levar 5 anos? Tu fica 5 anos de freio de mão puxado esperando a vida passar. Aí quando passou a pandemia, tu já nem sabe mais o que fazer da vida. Parou no tempo. O que eu quero que você entenda é isso. O inimigo, ele vai trabalhar na nossa vida. Por isso que quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, Paulo está falando aos romanos e ele está falando a respeito disso. Ele está falando da nossa carne. Ele está falando da nossa fraqueza. Ele está falando das vezes que nós queremos vencer e achamos que a força do nosso braço ou que a nossa inteligência é o suficiente, e eu não preciso dessa história de Deus. Eu não preciso de ir numa igreja. Isso aí é coisa para fanático, para louco, para quem tem tempo sobrando. Eu não tenho tempo, eu preciso fazer. E aí Paulo vai, e é como se ele viesse na contramão e ele dissesse: vive na carne, vai ser derrotado. Vive pelo Espírito e Deus vai te dar a vitória. Entenda isso, porque ele vai dizer de maneira, irmão, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, presta atenção, se eu viver pela carne,
E eu não estou falando só no viver no pecado da carne. É viver na carne achando que eu não preciso de Deus para fazer nada na minha vida. Isso também se torna um pecado. Aí ele diz assim, ó, mas se viver de segundo a carne, morrereis. A morte é uma derrota. Mas vocês me disseram que querem ser vencedores. Amém? Por isso que ele vai dizer, se pelo Espírito mortificar, significa matar os desejos da carne, matar o teu eu, matar o teu desejo de te afastar de Deus, o que a Bíblia vai dizer? Vivereis. Como assim, pastor? O nosso eu, ele muitas vezes ele não quer a ajuda de Deus. Nós já achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. Aí nós vivemos pela carne. E a Bíblia diz, vocês vão morrer. Mas se nós vivermos pelo Espírito, o que é isso? Não é viver voando pelo Espírito, não. É buscar pelo Espírito as coisas de Deus. Ele diz, se vocês fizerem isso, vocês vão viver. Se eu viver, isso significa que eu vou bem? É ou não é simples? Aí muitas vezes nós precisamos parar e pensar. Eu quero que você pense agora. Você está vivendo pela carne ou está vivendo pelo Espírito? Talvez os problemas que você está enfrentando, você está tentando resolver pela carne, ou você está tentando resolver pelo Espírito? A vitória que você está querendo buscar, você está querendo conquistar na carne, ou você está querendo conquistar no Espírito? É de pensar, né? Porque quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender uma coisa muito simples, que nós somos dependentes de Deus, que nós somos dependentes do Senhor, que nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida, que nós precisamos dele em todos os momentos se realmente nós queremos viver uma vida de vitória. Então nós vamos perceber que para que isso, eu preciso entender o que ali ele escreve no versículo 14, porque ele diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que ele diz? São filhos de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. É ou não é? Só que muitas vezes nós não queremos ser guiados pelo Espírito. Nós queremos conduzir a nossa vida pela nossa própria carne. E aí não dá certo. A receita que Paulo nos dá é muito simples. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas preste atenção, porque ele vai dizer assim, ó, versículo 15. Porque não recebestes espírito de... Diga, espírito de escravidão. Alguém sabe o que é escravidão? Todo mundo sabe o que é escravidão? Nós já vimos em filme, nós já vimos em novela. Sabemos que é uma situação muito complicada. Esses dias nós olhávamos, não me lembro o que foi, e aí mostrou alguma cena de escravidão, onde estavam vendendo um filme muito abençoado, que quando nós achamos que ia iniciar o filme, acabou. Aí o cara estava expondo os dentes da criança e mostrando, e a Sara e o Isaac, por que eles estão fazendo isso? Ué, porque eles vão vender essa criança. Era assim que funcionava. E a escravidão foi um período muito triste na nossa história. Só que essa escravidão aqui não é a escravidão física, é a escravidão espiritual. O que Paulo está dizendo, porque não recebestes espírito de escravidão. O que é isso? Você não nasceu para ser escravo. Diga comigo, eu não nasci para ser escravo. Mas escravo de quem? Escravo de Satanás. Você nasceu para ser filho de Deus, não escravo de Satanás. Só que tem muita gente que muitas vezes a sua vida está debaixo dos pés de Satanás. E ele assim, ó, destruindo, pisando, humilhando, colocando para baixo todos os
E muitas vezes a gente pensa assim, a minha vida é isso mesmo. Eu nasci para ser pisado. Eu nasci para sofrer. O meu casamento é assim mesmo, não endireita. A minha família é isso. Está debaixo dos pés de Satanás. E essa mentira ele coloca na nossa mente. E muitas vezes nós acreditamos no nosso coração. Quantas vezes de repente você já pensou na sua cabeça que você nasceu para sofrer? Quantas vezes você já olhou para a tua vida, você já olhou para os teus problemas e você acha que pensa assim, não, é isso aí, a minha vida é isso aí mesmo, dá tudo errado. É assim que é a minha vida. Sabe o que é isso? É uma mentira que Satanás coloca na nossa mente. Ele vem e diz assim, na tua vida nada dá certo. No teu casamento não dá certo, não adianta tu ir para essa história de, eu vou buscar ajuda na igreja, eu vou orar para Jesus Cristo, não adianta, o teu casamento não vai melhorar. E aí depois a pessoa pensa, eu acho que é verdade, não vai melhorar mesmo. Sabe o que é isso? Você está acreditando numa mentira. Por causa que a Bíblia diz que você não recebeu o espírito de escravidão outra vez. Sabe o que é isso? É quando nós vivíamos no mundo e não tínhamos conhecimento nenhum de Deus e nós éramos escravos. Aí nós conhecemos a Cristo, Cristo nos libertou. E aí nós vamos lá e nos jogamos debaixo dos pés de Satanás de novo e voltamos a ser escravo. Pela segunda vez, diga comigo não. Diga comigo não. Eu quero ser livre. Eu quero que você entenda isso, porque ele vai dizer, porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, para outra vez vocês viverem em medo. Quantas vezes o medo tem nos colocado pavor? Quantas vezes o medo tem nos colocado em pânico? Por quê? Porque nós olhamos para o futuro e pensamos, meu Deus do céu, o que vai ser do meu futuro? Olha como eu estou hoje, então meu futuro vai ser assim também? Muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes é como se jogássemos a toalha e disséssemos assim, não vou mais nem lutar. Vou entregar os meus pontos. E quantas vezes nós estamos sendo massacrados todos os dias. E o inimigo não tem pena de bater, ele bate mesmo. E nós achamos que isso é normal, já apanhei tanto mesmo, nasci para apanhar. Eu não nasci para apanhar, não. Entenda que ele vai dizer, vocês não nasceram outra vez para ser escravo, para viver em temor, mas vocês receberam um espírito de adoção. Sabe o que é adoção? É Deus pegar e te adotar, te pegar no colo e te dizer assim, vem cá que eu vou te cuidar como meu filho. Quem é que é pai, quem é que é mãe aqui? É ou não é bom pegar um filho no colo pequenininho e dizer assim, deixa que eu cuido de ti? É ou não é? A gente não se acha super poderoso? Deixa que eu cuido. Ninguém chega perto. Chega perto para ver. As mães não parecem umas leoas? Não toca no meu filho. É ou não é? Viu? Esses dias eu vi uma propaganda, como que os filhos veem as mães. Aí uma criança indo para o colégio, olhando para a mãe parecia um urso. Ninguém chegava perto. Mas não é assim que as mães se sentem? Toca no meu filho para te ver. Qual é que é o ditado? Toca em mim, mas não toca no meu? Viu que vocês sabem? Só muda o endereço. E aí Deus está dizendo assim, deixa eu te pegar. Aí seja para mim, seja para o Daniel, seja para o Ederlan, seja para a dona Ceni, seja para quem for. Ele diz assim, deixa eu pegar vocês, com todo esse tamanhão de vocês, deixa eu trazer vocês para o meu colo e deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu cuidar da vida de vocês. Deixa eu ajudar vocês com os problemas de vocês. A minha pergunta é ou não é tudo o que nós queremos? Não é um colinho que muitas vezes nós estamos sentindo falta? De poder encostar a cabeça e ver, Senhor, eu estou passando por isso. E o Senhor dizendo assim, pode contar todos os teus problemas, porque eu vim aqui para te ajudar. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados e Deus de braço aberto só dizendo assim, deixa que eu cuido de você. E a gente pensando assim, mas será que é bom? Será que eu vou?
Será que eu posso confiar? E Deus dizendo assim, vem que tu vai ver. O convite que o Senhor nos faz nessa noite, amados, é isso. Deixa eu cuidar de você como filho. Deixa eu te chamar de meu filho. E você vai poder dizer assim, a qual clamamos, Abba, Pai. Deixa você poder chegar para Deus e dizer assim, seja o meu pai. Talvez você não teve uma referência de pai. Talvez a referência que você tem te afasta da palavra pai. Mas o Senhor diz assim, eu não sou o pai terreno. Eu sou um pai celestial, eu sou perfeito. O pai da terra pode ter errado, mas o pai celestial ele não erra. O que eu quero que você entenda isso, este é o amor, esse é o cuidado, essa é a proteção que Deus tem para a tua vida. Isso é o que Deus tem para você, isso é o que Deus quer para você. O cuidado que Deus quer ter para a sua vida. Como eu falei, de te pegar no colo, de te cuidar, de te dar carinho, de te dar proteção. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 16, o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito, que somos filhos. Diga, eu sou filho. Mas tem que ser com fé. Diga, eu sou filho. Isso, agora que você acordou, vamos falar de novo. Eu sou filho de um pai que me ama e me cuida. Esse é Deus. Esse é Deus. Esse é Deus que quer cuidar de você. Esse é o Deus que entregou o seu filho para que morresse numa cruz só para te dizer, eu te amo. Que entregou o seu filho, o que ele tinha de melhor, só para nos dar vida. Jesus Cristo ele não veio para nos julgar, ele disse, eu vim salvar vocês. Sabe o que é isso? Amor, cuidado, proteção. E muitas vezes nós estamos pensando, mas será? Será que é mesmo isso? E Deus está dizendo, mas olha tudo que eu já fiz. Olha o que eu já mostrei, olha o que eu já provei para vocês na cruz. Quando eu entreguei meu filho, você ainda acha que eu não me preocupo? Quantas vezes nós achamos que Deus não está nem aí para a nossa vida? Quantas vezes nós achamos que Deus não está nem aí para os nossos problemas? E Deus dizendo assim, tudo que eu quero é cuidar de ti. Tudo que eu quero é te trazer para perto de mim e eu te proteger. E muitas vezes a gente dizendo assim, mas eu não sei. Muitas vezes a gente fica fugindo do colo de Deus. Muitas vezes a gente fica fugindo da presença do Senhor. E acha que isso vai nos ajudar. Eu quero te dizer que não ajuda. Pelo contrário. Entenda que quando você se render, entenda que quando você se colocar diante do Senhor, é o Senhor que vai conduzir os teus passos. Provérbios capítulo 16, versículo 9, nos diz assim, ó, o coração do homem planeja o seu, mas o Senhor dirige os seus. Quando o Senhor dirige os nossos passos, não tem estrada perdida. Quando o Senhor dirige os nossos passos, não tem pedra no meio do caminho para fazer nós tropeçar. Quando o Senhor dirige os nossos passos, Ele vai nos levar pelo melhor caminho. Muitas vezes o nosso coração está fazendo o caminho, não, eu vou fazer isso aqui. E o Senhor está dizendo, não te preocupa, isso aqui eu tiro do caminho, siga por aqui. Esse é o cuidado, essa é a proteção do Senhor. O Senhor nos falou lá no Salmo 23, no versículo 4, que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, não precisaríamos temer mal algum, por quê? Porque Ele estaria conosco. No Salmo 23, no versículo 6, o que ele diz? Ele diz assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha, diga todos os dias, a misericórdia e a bondade de Deus me seguirão. A pergunta é, quer mais ou tá bom? Todos os dias Deus nos cuidando, todos os dias a misericórdia dEle, todos os dias a bondade dEle sobre a nossa vida, todos os dias, e aí ele termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos. Qual é o nosso destino, igreja? Se não é morar no céu. Eu não quero morar em outro lugar, porque o outro lugar, a Bíblia diz que tem choro e ranger de dentes.
Terça-feira nós estávamos aqui na escola bíblica e nós comentando, lembra, Del, a respeito do inferno. O inferno é um lugar tão bom, eu só não quero ir para lá. Por quê? Porque a Bíblia me diz que há fogo que não se apaga, há ranger de dente, a dor, a sofrimento, incessantemente, sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e ainda no ano bissexto também. Sabe o que é isso? É sofrimento. E o Senhor, Ele está nos dizendo, se vocês vierem a mim, se vocês se renderem a mim, tudo isso vocês não vão passar. Sabe por quê? Porque vocês vão habitar comigo na minha casa. Eu vou cuidar de vocês, a minha bondade, a minha misericórdia estará sobre a vida de vocês enquanto vocês estiverem aqui na terra. Mas quando vocês não estiverem aqui, vocês vão estar na minha casa comigo. Vocês vão estar na minha casa e eu estarei cuidando de você. Por isso que a minha pergunta muito simples é: você tem fé? Você tem fé? Se você tiver uma atitude de fé hoje, o teu futuro amanhã pode ser melhor. Mas se você não tiver fé hoje, a pergunta é: o que você espera do seu futuro? Se é que dá para esperar alguma coisa. O que eu quero que você entenda é isso: que o inimigo ele vai trabalhar na nossa vida. O inimigo ele vai fazer de tudo para nos derrotar. O inimigo ele vai fazer de tudo para fazer com que nós sejamos um trapo nas mãos dele, estejamos debaixo dos pés dele, para que o medo, para que o pavor, para que sejamos escravos dele. Ele vai fazer. Ele vai preparar armadilhas na nossa vida, Ele vai preparar armadilhas na nossa casa, Ele vai preparar armadilhas no nosso casamento, Ele vai preparar armadilhas dentro da nossa família. As pessoas que nos rodeiam, o inimigo vai trabalhar para que aquelas pessoas sejam usadas para nos derrubar. A pergunta é: nós vamos ficar quietos? E vamos deixar ele entrar, tocar na nossa casa, tocar na nossa família, destruir tudo, e nós vamos só ficar olhando? Ou nós vamos encarar e vamos enfrentar? Chega um momento, igreja, que nós temos que olhar para a nossa casa, nós temos que olhar para a nossa família, preste atenção, e nós temos que dizer assim: essa briga é minha e eu vou lutar. De repente você pode estar pensando: mas pastor, lá em casa sou eu sozinho. A Bíblia diz que aonde a luz chega, a treva tem que sair. Diga comigo: aonde a luz chega, a treva tem que sair. Você pode estar sozinho como pessoa, mas Deus está com você. Ah, pastor, mas lá na minha casa são 5 pessoas e eu sou só eu orando, só eu buscando. Faz a tua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Ai, pastor, mas é que eles ficam rindo, ficam debochando, mas eles não sabem a bênção que Deus está preparando para a tua casa, para a tua família, através da tua vida. O que eu quero que você entenda é isso. Você foi chamado para ser filho, para ser filha de Deus. Você foi chamado para viver o propósito do Senhor. Você foi chamado para ser luz, para ser sal na tua vida, na tua casa, aonde você colocar a planta dos teus pés. A Bíblia, sabe o que ela diz? Que abençoado será o lugar. Mas para isso você precisa tomar uma atitude hoje. Para isso você precisa se render a Cristo hoje. Sabe qual é o nosso maior problema? Antes de nós finalizar, é que a gente sempre diz assim: amanhã eu resolvo. Amanhã eu vou mudar, pastor. Deixa comigo, a partir da semana que vem eu mudo. Eu tenho umas coisinhas para resolver na minha vida, esse mês não vai dar. Mas mês que vem, pode contar que eu vou fazer. Já passou da metade do ano, pastor, então esse ano já está meio morto mesmo. E aí, com toda a função da pandemia, então assim, 2022. E nós vamos fazendo o quê? Prolongando. Aí depois, quando a gente pensa assim: não, é que eu estou esperando me formar na faculdade. Outros estão pensando assim: eu vou primeiro estudar, mas aí não começou nem a estudar para o vestibular. Aí vai ter que estudar para o vestibular, vai ter que entrar na faculdade, para depois dizer assim: aí eu vou mudar. Não muda. A fé, ela nos faz nos movimentar hoje. A fé, ela nos faz nos movimentar agora.
A tua atitude não é amanhã. Amanhã você já tem que começar a colher as bênçãos de Deus de hoje. A tua atitude tem que ser hoje, a tua atitude tem que ser agora. Quem quer faz. Quem não quer dá desculpa. A minha pergunta é, você quer continuar com medo? Você quer continuar sendo um escravo de Satanás? Você quer continuar sendo derrotado? Ou você quer dar um basta e dizer, a partir de hoje a minha vida muda? A partir de hoje a minha vida está nas mãos do Senhor. A partir de hoje eu vou estar no colo do Pai. E é Ele que vai me cuidar. Essa é a atitude que você precisa ter. É esquecer tudo o que está acontecendo e dizer assim, Senhor, a hora é agora. Chega. E, amados, a atitude é simples. Se eu não der um basta definitivo, eu não vou vencer. Por que o medo ele tem tanto poder de nos paralisar? Porque nós ficamos pensando assim, a hora que der, eu vou começar a mudar. A hora que a coisa se ajeitar, aí nós vamos preparando um terreno, né? E o terreno nunca está pronto. Aí vai passando um ano, vai passando 2, vai passando 10. E aí muitas vezes tu vai conversar com uma pessoa que está passando por uma luta, está passando por um problema, e aí tu pergunta assim, ei irmão, quanto tempo faz que tu está vivendo esse problema? E a pessoa diz assim, faz uns 15 mais ou menos. 15? Às vezes as pessoas se apavoram que aquele homem que estava no tanque de Betesda ficou lá 38 anos e nunca conseguiu chegar em primeiro lugar. Muitas vezes nós estamos vivendo a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e vemos que o problema está se arrastando por anos e nunca tomamos uma atitude para mudar. O que eu quero desafiar hoje você é isso. A tua atitude é hoje. Se você quer que o teu nome seja escrito no céu como um vencedor, a tua atitude é agora. Ai, pastora, deixa eu ajeitar, não tem nada que ajeitar. Se Deus precisasse que você ajeitasse alguma coisa na tua vida, você não precisava nem estar aqui. Você já podia ter resolvido em casa. É ou não é? Quantas vezes nós tentamos resolver e deu errado? O que eu quero que você entenda é uma coisa muito simples. Agora deixa Deus ajeitar. Agora deixa Deus fazer. Agora deixa Deus tomar a direção e Ele cuidar de você. E o que eu faço, pastor? Só se rende a Ele. Simples.